Aula 1 e aula 2 liberadas do evento Fim da Candidíase. Aula 3 será liberada amanhã. Eu estou aqui para dar continuidade dos princípios para você vencer a síndrome fúngica que a gente começou na semana anterior e também para esclarecer aí as dúvidas de quem está participando do evento. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve um estilo de vida saudável. Sejam muito bem-vindas! Vamos, contudo, conversar sobre emoções, sobre as alterações nutricionais que podem levar ao descontrole e fazer com que você acredite que são suas emoções que estão causando um problema fúngico, onde na verdade o eixo intestino-cérebro está descompensado. Uma das causas pode ser pela subnutrição, pela desnutrição que o quadro de síndrome fúngica gerou em você. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, aconteceu comigo, e por conta disso, você começa a ter alterações comportamentais. Você pode se sentir muito mais cansada, muito mais triste, muito mais emotiva, muito mais irritada, com neblina mental, com confusão mental, com dificuldade de tomar decisões. Pode colocar a culpa no signo, mas isso tem relação aí com a sua nutrição também. E hoje eu vou mostrar para vocês. Vamos recapitular uma parte das ondas hormonais que eu citei lá no início dos princípios. Quem participou, quem é nova por aqui, provavelmente não acompanhou, mas está disponível aqui no Instagram. Só você rolar o feed, que o vídeo está lá, depois ele vai sair do ar. E você pode assistir esse vídeo completo, que é onde eu explico as ondas hormonais. Eu vou recapitular, porque não dá pra gente falar de emoções, de estresse, ansiedade e o quadro de candidíase e síndrome fúngica, sem citar as variações hormonais que nós temos, é natural. Então, eu não estou falando aqui de menopausa nem de gestação, estou falando das ondas hormonais durante o período fértil, tá certo? Das mulheres aqui que têm entre... acredito que não tem mulheres com menos de 17 anos aqui, mas se tiver, as mulheres aí que começaram a menstruar até por volta aí dos seus 50, 55 anos, antes de chegar da chegada da menopausa, porque aí depois o papo é diferente, o papo é outro, tá certo? Então a gente vai entrar nesses detalhes. Antes de começar a falar sobre isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês a página, que muitas pessoas me perguntaram por direct. Peraí, deixa eu tirar aqui o meu celular, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a página do evento, onde você entra para participar do evento. Onde eu entro, Sheila? Onde eu clico? O que eu tenho que fazer? Você vai entrar no Instagram, você pode entrar pelo seu computador ou pelo celular, tá certo? Aqui eu estou no computador porque a experiência é melhor para você poder participar do evento quando você entra no computador. Nossa, minha câmera tá um pouquinho suja. Não sei se vocês estão vendo bem, mas eu não limpei a câmera. Mas, e a internet aqui tá um pouquinho devagar porque eu tô compartilhando aqui do meu celular, tá? Então, você entrando aqui no link do perfil do Instagram, tá vendo? Evento O Fim da Candidíase. Link na bio, quando fala link na bio, é esse link aqui. Aí você vai cair nessa página. Para você entrar no evento, você precisa clicar aqui e participar. Você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e o seu e-mail, certo? E depois você entra onde está o evento de fato. Onde está acontecendo o evento, Sheila? É aqui no Instagram? Não, é no YouTube. E os vídeos ficam dentro dessa plataforma aqui para você poder assistir. Então, a aula 1 e a aula 2 já foram liberadas, tá? Então, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, aqui do ladinho tem todo o material de apoio para você poder entender o que está acontecendo de fato aqui dentro da consulta-aula, que eu chamo de consulta-aula, porque tudo que eu faria com você em uma consulta, eu estou fazendo aqui dentro do evento, tá certo? Então, da aula 1 tem os testes iniciais, teste de síndrome fúngica, de desbiose com prevalência de fungos. E depois, aqui na aula 2, tem o rastreamento metabólico para você entender o quadro aí de sensibilidade alimentar. É importantíssimo você fazer esse teste. E para quem participou do evento, depois você entra aqui, ao final de cada aula, você comenta no Instagram, na foto da aula 2, para você participar, se você desejar receber o presente, tá certo? Então, para receber o presente, que foi comentado, só sabe quem assistiu a aula, você entra aqui e comenta para poder participar. E amanhã,
entra no ar a aula 3, tá? Então, a aula 3 amanhã fica disponível para vocês assistirem, que é uma das aulas mais importantes. Então, só vai fazer sentido você... Ai, peraí que voltou aqui. Só vai fazer sentido você assistir a aula 3 se você tiver acompanhado a aula 2 e a aula 1, né? Aplicado os testes e tudo mais. É esse o sentido do evento. É te levar a um amadurecimento do entendimento do que levou você ao quadro de síndrome fúngica, de candidíase. Quem ainda acredita que está vivendo só com a candidíase, vai aplicar os testes e talvez compreenda já no primeiro teste que não, tem outras coisas aí desreguladas, que não é só a região da vagina, que há um problema do canal vaginal. E aí depois você evolui. E esse amadurecimento, esse crescimento que você acaba sendo envolvida durante o evento, exige muito da sua parte. Não dá para você esperar que assistindo aqui uma live, um pedaço da live, por exemplo, de hoje, você tenha a transformação, a mudança que você terá aqui participando do evento, tá certo? Então, te convido depois a ir lá e assistir. E agora vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida em relação ao evento, depois no final eu esclareço, tá? Eu volto aqui. Eu vou até desativar aqui os comentários, porque aí no final, porque senão junta muitos comentários, eu não consigo acompanhar o que vocês estão perguntando, tá bem? Então eu gosto de ler todos, gosto de acompanhar todos os comentários. Então você que tem alguma dúvida, fica aqui comigo até o final para eu poder responder você, tirar suas dúvidas em relação ao evento, em relação ao conteúdo da aula 1 e da aula 2. E agora eu quero falar com vocês sobre o princípio aí do controle. O que é esse princípio, Sheila? É o princípio do nosso controle das nossas emoções, do nível de ansiedade, do nível de estresse, que tantas de vocês relatam que esse é um dos grandes motivos de vocês viverem um quadro de candidíase. E eu quero dizer para você que isso pode não ser real, isso pode ser algo que você cria para justificar uma falta de entendimento do funcionamento do seu corpo e também uma falta de aprofundamento na sua nutrição, no seu processo de envelhecimento e acompanhado a esse processo de envelhecimento, o acompanhamento da nutrição. Então, o acompanhamento que eu digo é fase dos 20 anos é uma coisa, fase dos 30 outra coisa, 40 e assim por diante. Quanto mais idade, maior a necessidade nutricional. Quanto maior a idade e quanto maior a intensidade da rotina dessa pessoa, então se ela trabalha muito, se ela tem filhos, o que ela faz exige muito da conexão e da cognição. Então, se a sua rotina é assim, maior a necessidade nutricional que você precisa todos os dias. E o que isso tem a ver com candidíase e síndrome fúngica? Se de repente a intensidade do seu dia está muito alta, você está numa rotina muito agitada, você tem muitas coisas para resolver, muitas tomadas de decisões, e você se alimenta da mesma forma que você comia quando você tinha 20 e poucos anos, ao mesmo nível de nutrientes, ou o mesmo perfil de combinação de alimentos, ou, por exemplo, na fase dos 30 você mudou, você fez uma reeducação alimentar e passou a comer certos alimentos nessa fase, e depois do quadro de candidíase e de síndrome fúngica, manteve esse consumo semelhante, tá igualzinho. Então, isso faz com que você permaneça no estágio de adoecimento porque você não mudou nada. Você está fazendo tudo igual que estava dando certo até aquele período da sua vida e agora não está mais dando certo. Isso não é difícil de resolver. Não é difícil de resolver, não tem que fazer várias mudanças na sua alimentação, são pequenas melhorias e inclusões e isso precisa ser levado em consideração a fase também do seu ciclo menstrual, como que você está. Então, se você está numa fase que você está menstruada, é uma necessidade que o seu corpo precisa, é uma necessidade que eu digo de intensidade da reposição daquilo que você está perdendo ali durante a menstruação. Se você está na fase 2 e na fase 3 do ciclo, você não está menstruada, que é a fase ovulatória e a fase lútea, não precisa decorar esses nomes não, tá? Você só precisa entender que tem 3 fases que você passa no mês, tá? Você passa por 3 fases no mês, a partir do momento que você menstrua a primeira vez, até o momento que você parar de menstruar. Você vai passar por essas 3 fases todos os meses. Então, a partir do momento que você aprendeu isso, você não desaprende nunca mais, tá certo? Então, a primeira fase do mês é a fase que é o começo, que é o primeiro dia da menstruação, é a fase que você tem
uma intensidade, um nível de energia muito maior para executar as coisas. Então, a demanda de nutrientes aqui nessa fase também precisa ser maior. Primeiro, porque você está menstruada e segundo, porque você estará mais ativa também, tá? Então, é o momento que você sai ali da introspecção, do momento que você fica um pouco mais devagar, para o momento que você se torna mais ativa. E aí, muitas mulheres não percebem isso, dessa variação, e relatam aqui: Sheila, sempre aparece o meu quadro de candidíase quando eu estou menstruada ou próximo de menstruar. Por que que isso está se repetindo? Por que que não melhora isso? Porque ela não conhece essa ondulação, que eu expliquei melhor lá na nossa live de princípios, que eu disse para vocês, que foi chamada de ondas hormonais. Então, ela não acompanha isso por um aplicativo, ela não entende muitas vezes. Isso pode estar acontecendo com você, então você não sabe qual fase que você está, você sabe que menstrua porque está sangrando. Você não consegue sentir isso no seu corpo. E a partir do momento que você começa a sentir isso, fica muito mais fácil de você entender: eu vou comer mais fontes de ferro, por exemplo, porque eu estou menstruada. É uma coisa simples. Tem nada de difícil em fazer essa tomada de decisão. Mas a mulher que muitas vezes está num processo de adoecimento, está em muitas tentativas, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo para tentar melhorar, então usa-se principalmente muitas medicações e mantém o mesmo perfil de alimentação ali, de reeducação alimentar, ou de comportamentos aí que já vem por conta de herança familiar ou do próprio hábito que ela aprendeu com as pessoas que ela convive, fica difícil de compreender que há uma necessidade de uma mudança nessa fase 1 até a fase 2 ou 3 do ciclo, tá? Resumidamente, aqui o que eu quero trazer de iniciativa para vocês para o controle nutricional durante essa fase, que pode trazer estresse e ansiedade, e isso pode ser um gatilho que amanhã nós vamos nos aprofundar nos gatilhos, na aula 3 do evento, que será só sobre gatilhos. Tá? Então, a gente vai falar sobre gatilhos, alimentos, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, tá certo? Então, a aula 3 é uma das aulas mais importantes para quem de fato quer vencer o quadro, tá bem? Então, não perde a aula de amanhã. Quem está cadastrado vai receber o aviso lá pelos grupos, os links para poder acessar. Então, o estresse e a ansiedade pode ser modulado com nutrientes. Então, o primeiro e o básico da nutrição, do funcionamento humano, né, durante um ciclo menstrual, principalmente das mulheres que têm uma intensidade de sangramento muito elevada. Por exemplo, o meu ciclo, ele não é tão alto. Eu sangro normalmente 3, 4 dias e depois já passa, tá? É bem rápido. Então, é necessário que nessa fase você tenha um suprimento de ferro e não pode falhar nesse suprimento de ferro. Aí que vem a questão da combinação dos alimentos que eu expliquei para vocês na aula 2 do evento. Então veja, imagina se a mulher está menstruada, está na fase 1 do ciclo dela, que é a fase mais ativa, que ela estaria ali mais comunicativa, né, elevando ali a sua energia para poder executar as coisas e tudo mais. Aí, ali dentro da combinação de alimentos dela, ela vai comer uma fonte de ferro no dia, mas ela coloca um alimento que interage com essa fonte de ferro. Então, por exemplo, ela vai comer uma carne, ou os vegetarianos que comem o grupo do feijão, as leguminosas, tá? E coloca um grupo do lácteo junto. E isso aqui é um básico, isso é uma situação básica de interação, de absorção de nutrientes. Então, isso não permite, quem assistiu a aula 2 sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, depois você volta lá e assiste. Faça a sua parte para você não ficar perdida aí na aula 3, que é o que a gente vai falar amanhã, tá? E nessa aula, nessa interação, nessa aula 2 que eu cito sobre isso, se você está nessa fase e faz isso, você começa já a ter deficiência nutricional no início do seu ciclo. Então, o momento que era para você estar mais ativa, mais animada, executando mais e melhorando a sua imunidade para você combater o supercrescimento de fungos, para você combater esse quadro, você não melhora. E você fala assim, é a culpa da menstruação. Então, a culpa do ciclo, meu ciclo menstrual, sempre quando eu vou ficar menstruada isso acontece. Sempre nessa situação. Ou, por exemplo, acontece alguma situação difícil ali no seu dia, que você tem que tomar uma decisão, que você tem que resolver alguma coisa, só que você está, por exemplo, na fase para entrar no seu período menstrual.
e, e você não conhece, né, essa ondulação, esse alto e baixo dessas 3 fases do ciclo, e você fica se cobrando para tomar as decisões, para fazer várias coisas, para mudar várias coisas na sua rotina, na fase 3 do seu ciclo. Na fase que você está um pouco mais devagar, que é natural. Não quer dizer que você vai deixar de fazer suas coisas. Eu estou na minha fase 3, estou aqui executando e falando com vocês. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A questão é, uma mulher que está desnutrida, uma mulher que está subnutrida, ela começa a falhar. Então vai chegando na fase 3, ela começa a falhar, ficar tão devagar, ficar com dor, com cólica, só quer ficar deitada, só quer comer ultraprocessados, porque esse ritmo de desnutrição, ela perdeu o controle lá no início do ciclo, na fase 1 do ciclo. Tá? Conectou a informação da fase 1 do ciclo, que é a fase que estava menstruada, e isso refletiu na fase 3. Tá? Que é a fase que abaixou de novo para poder ficar menstruada de novo. E a baixa imunidade, a imunidade insuficiente, o quadro de desnutrição, fica ali instalado. Então, essa mulher, ela não melhora, não sai disso, tá? Vocês se sentem assim? Alguém que está aqui se sente assim, percebe essas alterações? E trago mais informações. Vocês que percebem muitos sintomas de melancolia, de tristeza na fase pré-menstrual ou muito próxima do período menstrual e acredita, né, que a TPM ela é natural e isso tem que acontecer com todas as mulheres, é assim mesmo. Não tem. Não é natural. Quando a gente está com algum transtorno de comportamento nessa fase, é que alguma coisa ambiental está acontecendo ou algo nutricional está falhando. Então, pode ser complexo B, pode ser magnésio, pode ser o próprio ferro, pode ser a vitamina D. E isso a gente vai conversar em detalhes na aula 3 de amanhã. Então, não é natural a gente permanecer transtornada perto de um período menstrual. E pensando que nós passamos por 3 fases todos os meses, quando vocês relatam aqui para mim, Sheila, eu sofro de ansiedade, eu estou numa fase que eu sofro de ansiedade ou de estresse. Então, você está passando por uma fase ou você está sempre assim? Todos os meses você está assim? Porque aí são situações diferentes. Todos os meses eu estou assim ou estou passando por uma situação difícil que está me levando a esse quadro e isso pode me levar a comer mal ou comer menos ou comer mais alimentos que sejam pouco nutritivos e isso me leva a ter baixa imunidade. Tá? Por exemplo, dando um relato, né? 2 dias antes de ficar menstruada, antes eu ficava assim, transtornada. E antes eu digo para vocês, quando eu vivi o quadro de síndrome fúngica, e aí depois que eu já não estava mais no quadro de síndrome fúngica, eu senti algumas alterações. Isso estava totalmente ligado ao perfil alimentar que eu estava encarando ali naqueles dias, a falta de alimentos, então a falta de inclusão, quando eu falo para vocês, é comer para vencer. Então, às vezes a gente deixa algum grupo ali, né? Então, a inclusão de um grupo de alimentos ou a exposição ao sol. De repente, você está vivendo aí em um lugar que não tem exposição ao sol porque é frio, tá frio e tudo mais. E isso vai comprometer se você fica com essa deficiência a longo prazo, tá certo? Então, por isso que é importante entender todos os gatilhos, que é exatamente esse ponto que nós entraremos na consulta aula de amanhã, na consulta 3, tá? A Marilane colocou aqui. Sheila, não entendi porque a proteína da carne e feijão não deve ser consumidos para quem tem candidíase. Isso eu expliquei lá na aula 2 e é comum terem dúvidas em relação a isso, porque é um prato popular brasileiro. Só que quando a gente fala de tratamento de síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica, aqui eu não estou falando de prato da população brasileira de saúde pública. Estou falando de algo que é para você vencer o quadro de candidíase. E a população brasileira em geral, não estou tratando ela, né? E quando foi determinado esse prato, não foi com esse foco. Não é que é errado comer isso, de forma alguma, tá? Comer o arroz, o feijão ou
a nossa comida, a feijoada, a nossa culinária, mas facilita o processo digestivo? Se você tivesse internada numa cama, num hospital, passou por uma cirurgia, processo digestivo mais lento porque você precisou usar várias medicações, comer carne misturado com feijão e outros alimentos facilitaria o seu processo digestivo? Não. São fases. Não quer dizer que é para sempre que você fica sem comer os alimentos quando você passa por uma situação difícil na sua rotina, uma cirurgia, uma internação. E durante o processo de vitória da síndrome fúngica é a mesma coisa. Você está com vários sinais e sintomas. Então, um exemplo, vamos supor que a Mari esteja com candidíase vaginal, tem alguma questão na pele, uma presença de acne, alguma coisa está acontecendo no cabelo dela e ela percebe o estufamento e um cansaço que não passa. O sistema digestivo dela está pedindo socorro. Como assim, Sheila, o sistema digestivo está pedindo socorro se o problema é na região íntima? Porque o sistema imunológico dela não está funcionando legal. Mari, eu só estou te usando como exemplo, tá? Não é que isso esteja acontecendo aí, que eu não sei o seu caso, mas esse é um exemplo. Então, para você dar um espaço para o seu sistema digestivo funcionar, você precisa separar esses alimentos de difícil digestão e os alimentos alergênicos. Quanto mais você facilita o envio desses alimentos durante o seu dia, o vizinho está fazendo uma obra aqui, vem agora, vai sair legal aqui a live com fundo de serra. Parou. Então, quanto mais você separa esses alimentos, você facilita o seu processo digestivo. E isso auxilia principalmente no quadro de ansiedade e estresse, esse controle nutricional, que é o nosso tema do princípio de hoje, que vai combinar com o conteúdo da aula 2 e da aula 1, que já está liberada, porque se você facilita a sua digestão, você facilita a absorção, você facilita o aproveitamento de nutrientes. E o que isso quer dizer para minhas emoções, Sheila, para os meus sentimentos? Porque se falta vitaminas B1, B2, B5, B3, B6, B9, B7, minhas emoções não funcionarão muito bem. As nossas emoções não é exatamente de acordo com a sua personalidade. Ela é gerenciada por aquilo que você come, pela sua respiração, pelo lugar que você está, pela combinação dos alimentos, pela fase do ciclo menstrual que você está. E nós estamos aqui, no nosso processo evolutivo, exatamente para ter essa percepção e esse conhecimento. Conhecimento do quê? De si. Cada um que está aqui. Como você funciona. E quem vai dizer como você funciona não é o médico que você vai passar, não sou eu aqui que vou falar assim, ó, você tá funcionando. Eu vou te dar as ferramentas para você entender como você funciona. É exatamente esse mergulho delicioso que você começou a usufruir desde o primeiro teste que você aplicou na aula 1. Que você pode ter tido um baque, né? Ter falado assim, nossa, o que está acontecendo aqui com esse resultado? Mas isso é uma percepção, é um espelho. É um espelho que ali você, não tinha parado para me analisar, para me olhar. Eu só tinha separado um tempo para ir no outro e perguntar ali, fala aqui o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que usar. E que não está errado, a gente tem essa tomada de decisão num momento de desespero. Eu fiz isso também, tá? Várias vezes, inclusive. Só que agora é o amadurecimento, e esse amadurecimento é da gente se livrar das atitudes infantis que muitas vezes a gente deixa elas conduzirem as nossas decisões na fase adulta. Isso acontece com qualquer pessoa, tá? Então a gente tem esses momentos aí de deixar a nossa criança conduzir as nossas atitudes, né? Seja por uma irritação, uma raiva, um medo, alguma coisa assim. E a partir de agora você está tomando controle aí do que está acontecendo. Deixa eu ver aqui que eu perdi os comentários.
E aí, sobre essa parte de alimentos, quem está entrando aqui agora e perdeu esse conteúdo, que não sabe o que está acontecendo, fala assim, Sheila, do que você está falando aí da combinação de alimentos? O que é isso? Isso está na aula 2 do evento. A aula 1 do evento é onde eu explico a parte do biofilme de fungos, a parte inicial do processo. Vocês estão me escutando bem? Tá rolando uma obra aqui, eu não sei se o áudio... Até coloquei o fone para ficar melhor. E na aula 2... você entra na parte da combinação dos alimentos. Só que antes de saber essa parte da combinação dos alimentos, e lembre-se sempre, a partir de agora, tá? Até chegar na aula 3, que é a aula de amanhã, não é estático esse lance de combinação de alimentos. Não é para sempre. É uma fase, a fase da terapia nutricional, que você faz para facilitar o seu processo de regeneração. Porque quando você regenera seu corpo, você regenera não só o funcionamento dele, como seu espírito, sua alma, aquilo que você sente. Isso pode parecer distante para você, falar assim, espírito, alma, o que eu sinto, mas exatamente o que você sente, que muitas vezes é uma angústia, um estresse, um desconforto, isso faz parte do seu processo de regeneração. Tem algo no seu corpo te avisando que está em desequilíbrio, que é o famoso chamado... o eixo, né, do trato gastrointestinal, chamado de disbiose. E a disbiose com prevalência de fungos é exatamente as queixas de repetição de micose, de candidíase, tá? Candidíase é um tipo de micose. Eu gosto de falar isso porque sempre eu falo micose, a pessoa pensa na micose na unha só, né? Mas a candidíase na vagina é como se eu tivesse a micose da unha na vagina. É a mesma coisa, tá? É um tipo de... não necessariamente o mesmo fungo, são fungos diferentes, porque a gente tem muito... No nosso ecossistema são muitos fungos diferentes. Bom, então quem perdeu as aulas, eu mostrei aqui para vocês onde fica a página. Depois vocês entrem no link do perfil aqui do Instagram para poder assistir, tá bem? Aula 1 e aula 2 farão muito mais sentido vocês assistindo ela de forma contínua, associada à aula 3, que será liberada amanhã, tá? A Pri comentou aqui. Tomo o mesmo anticoncepção há 7 anos. Não menstruo, já tentei quase tudo. Melhorou a frase, né, Pri? Você deve ter lido eu falando assim, já fez de tudo, diz que já fez de tudo. Isso pode ser um anticoncepcional? Não vivo de dieta, mas minha alimentação não é ruim. Estou quase 1 ano nessa situação. Então, Pri, você concorda que a mulher de 7 anos atrás, né, não é a mesma mulher de agora? E a sua alimentação, ela não é ruim, mas bem possivelmente ela não é uma terapia nutricional antifúngica. É uma alimentação que você faz de acordo com aquilo que você acredita que vai deixar o seu corpo bonito, saudável, certo? Isso não é uma terapia nutricional antifúngica. Coisas diferentes, mulheres. Uma alimentação que a gente faz para deixar o nosso corpo bonito, esteticamente bonito, alguma coisa desse perfil, desse tipo, não é a mesma coisa de você fazer algo focado para eliminar um quadro fúngico. E associado a isso, tem que entrar na maioria dos casos, alguma coisa para eliminar o biofilme de fungos. E dentro do passo a passo do método, que isso eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, é a fase de eliminação. E aí há antifúngicos naturais, além dos antifúngicos que vocês já tentaram muitas vezes utilizar, que são os antifúngicos medicamentosos. Então, as tentativas que vocês tiveram com o remédio isolado não funcionou, porque não funciona na medida que você coloca a mesma coisa, mantém o mesmo comportamento, continua fazendo as mesmas coisas e espera um resultado diferente. Você já deve ter escutado essa frase. Você não vai ter um resultado diferente, você vai ter o mesmo resultado. Quando eu estava com o meu quadro de desidrose nas mãos, quem não sabe o que é desidrose, é uma coceira, são bolhas que coçam muito, que era uma das minhas queixas no meu quadro de síndrome fúngica. E uma das minhas análises, que eu vejo que é semelhante com a de muitas de vocês, foi exatamente isso. Eu parei para me analisar e falei assim, nossa, mas eu como alimentos saudáveis? Eu sou uma das mais saudáveis da roda, né? Eu tenho amigas nutricionistas, né, que fizeram faculdade comigo. Eu sou uma das mais saudáveis da roda. Eu tenho uma alimentação que não é ruim, meu estilo de vida não é tão ruim. Vejo gente que faz muito mais coisa. Eu não fumo mais, né? Há 10 anos eu fumava, há 10, quase 15 anos atrás eu fumava, eu não faço mais isso e tudo mais. Só que eu estava mantendo o mesmo perfil, o mesmo padrão, o mesmo ritmo de alimentação da fase dos 20, que eu já estava mais saudável, eu estava mantendo na fase dos 30.
E o meu quadro de síndrome fúngica foi aos 32 anos. Cada pessoa tem o seu quadro de síndrome fúngica com uma idade, tá? Não tem idade, é mais velha, mais nova, pode acontecer com qualquer idade. Eu desde criança eu tenho micose, tá? Desde criança eu tinha queixa de micose. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade, adulto, idoso, criança, tá certo? Então, foi ali que eu percebi e falei assim, bom, é exatamente porque eu estou mantendo os mesmos hábitos, né, mantendo a mesma inclusão de nutrientes, que eu não estou colhendo resultado. E pelo contrário, estou cada vez ficando mais doente. Agora são as mãos, né? Tô com a dermatite, com a micose, 8 quilos acima do peso. Então isso pode estar acontecendo com você exatamente por você achar que sua alimentação não é ruim. Ah, eu sei comer. Todo mundo sabe comer para matar a fome, mas para matar fungo não. Matar fome é uma coisa, se nutrir é outra, eliminar fungo é outra. Sheila, você vai falar mais sobre isso? Vou na nossa aula 4, tá? Que é a de domingo. A de amanhã é sobre os gatilhos. Aula importantíssima para você desativar o que não está deixando você viver em paz, tá bem? E para quem é nova por aqui e quem tá aí falando ozônio, 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 gente, fluconazol, 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 fluconazol resolve? Por que vocês acham que o ozônio isolado vai resolver? Vamos falar aqui de coração aberto. Ozônio, 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 fluconazol. Não tô comparando uma coisa com a outra. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que uma tomada de decisão isolada não vai resolver o quadro. Imagina, eu vou fazer ozonioterapia e vou ficar aqui, ó, esperando. Resolve ozônio. Não vai, gente. Não é porque o processo precisa ser difícil, sofrido. Não, é porque precisa recuperar o trato gastrointestinal e você não recupera sem se nutrir. O ozônio não vai fazer você ser bem nutrida e eliminar o quadro de desnutrição. O ozônio pode servir como um complemento. Assim como um complemento, por exemplo, a pessoa quer fazer uma acupuntura. Quero fazer uma acupuntura porque é algo que é legal, que eu adoro. Por exemplo, agora a fase do yoga que eu estou, gente, são coisas maravilhosas. Mas sozinho, vamos supor que eu faça a sessão de ozônio ou de yoga ou de acupuntura e a minha nutrição, a minha alimentação seja incompatível para o meu objetivo, que é vencer a síndrome fúngica. Então, né, não vai funcionar, tá bom? Então, associado, sim, eu não vejo problema. Quem quer fazer associado pode colocar, tá bom? Não vejo um problema. E sobre o fluconazol que eu dei o exemplo aqui, é porque é um dos remédios que vocês mais citam, que vocês repetiram. Eu também tomei muito fluconazol com a tentativa de eliminar a micose, né? Eu tinha micose de unha na época e com várias tentativas, tá? Também já tinha tomado, eu tive eu tive 2 vezes candidíase que eu me recordo assim de forma pontual, porque deixa eu trazer uma curiosidade aqui para vocês. A candidíase vulvovaginal, quando a mulher está vivendo um quadro de síndrome fúngica, nem sempre ela coça e arde. Então, ela pode estar com um quadro de candidíase, só que ela não está com corrimento, tá? Mas esse nível de crescimento de fungos está acontecendo nos intestinos e ela tem queixas em outras partes do corpo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, está sempre com pano branco ou está sempre com uma micose na unha? Nesse caso, tá? Nessas situações, é a mulher que está vivendo o quadro de candidíase, mas não tem necessariamente a coceira, a dor ali vulvovaginal, tá? E o fluconazol pro fungo, assim, o fungo dá risada na hora que recebe ali o fluconazol. Ele olha assim e fala assim, vai mandar isso aqui de novo? Pode mandar. Como se fosse uma purpurina para ele, porque ele se adapta geneticamente, né? Toda vez que a gente repete várias vezes a mesma medicação, assim como antibiótico, os antifúngicos acontece a mesma coisa, tá? O bichinho se adapta e fica mais forte. Tá bem? Ó, vocês estão citando aqui a parte da menstruação, é que vocês perderam o início aqui do conteúdo. Eu falei só sobre isso, tá? Então, meia hora do início aqui do conteúdo, eu falei sobre menstruação, sobre ciclo hormonal e sobre o quadro de candidíase. E só pra gente fazer um fechamento aqui dessa parte,
Deixa eu só fechar os comentários aqui, porque senão eu perco a linha de raciocínio de vocês e eu quero responder as dúvidas, tá? Então, o que eu falei aqui no início desse vídeo, depois você volta e assiste, eu vou deixar salvo aqui no Instagram, tá? É que nós passamos por 3 fases. Toda mulher passa por três fases quando está vivendo o período fértil, né? Até entrar na menopausa ou ficar grávida. E na fase 1, que é essa fase folicular, que é o primeiro dia da sua menstruação, é a fase que exige mais nutrição do seu corpo. E que as mulheres que têm muita queixa de estresse, ansiedade, né, aquele sentimento, aquele incômodo, o chamado transtorno pré-menstrual ou transtorno disfórico, que há prescrição muitas vezes de remédios psiquiátricos, como sertralina. A mulher recebe quando está com muitas queixas sobre as suas emoções no próximo do período menstrual. Isso quer dizer, em muitos casos, é que na fase 1 do ciclo dela, que é essa fase folicular, que é a fase que a mulher está menstruada, é que faltou nutrientes. E quando falta nutrientes, que é a fase aqui do pico, que sobe testosterona e tudo mais, para chegar na fase 3, que é a fase que a mulher vai se preparar para menstruar, essa mulher, ela começa a se sentir abatida. Então, ela começa a não desempenhar os papéis dela na sociedade. Então, não consegue executar as coisas. Não é que você vai ter o mesmo desempenho da fase 1 na fase 3. Por exemplo, eu estou na fase 3 agora. Eu não vou me cobrar a execução das minhas tarefas da mesma forma que eu estou na fase 1. Mas quer dizer que eu não vou executá-las? Aí não vou entrar aqui para fazer uma live porque eu estou na fase 3. Não, isso não existe. Mas a partir do momento que eu conheço o funcionamento do meu corpo, que eu entendo o que está acontecendo, eu percebo se o que eu fiz ali no começo do mês de nutrientes foi o suficiente para eu estar bem na fase 3, que é a fase lútea. Então, quando você estiver muito cansada, muito triste, muito melancólica, com sensações ruins, muito estressada, muito ansiosa, para refletir se a combinação dos alimentos que você fez ali na fase 1, que é a fase que você estava menstruada, foi adequada, que é exatamente o que eu expliquei na aula 2. Então, quem não assistiu a aula 2, depois volta lá e assiste, tá? Então, na aula 2 eu explico sobre essa parte de combinação. Então, ficou menstruada é um momento de atenção. Momento de atenção para você, opa, deixa ver aqui se está tudo bem em relação à combinação dos alimentos, para que eu chegue na fase 3 bem nutrida. Tá? As nossas células, então, o sangue, a pele, os órgãos internos, então, o estômago, os intestinos, o fígado, os pulmões, futuras bem nutridas. E se tiver bem nutrida aqui, bota uma águia para saber se as bem nutridas estão aqui. Tudo isso precisa de nutrientes. Nutriente não é só para você andar, para você fazer as suas coisas, é para tudo isso aqui funcionar. Imagina, né? Então, chega ali a fase, você tá menstruada, sangrando e tá faltando nutriente ali da combinação dos alimentos que foi inadequada, uma alergia alimentar tardia acontecendo, porque o seu tubo digestivo foi danificado pelo uso excessivo de medicações e você quer estar felizona, bem nutrida ali no período menstrual. Não vai estar. Tá bem? E não se culpe por isso, porque você não tinha informação do que fazer, como fazer e tudo mais. Agora, com informações, sabendo que isso existe, sabendo que existe um quadro de síndrome fúngica, você sai do modo pato e vai para o modo águia. O que é o modo pato e o modo águia? Quem assistir às aulas lá vai saber, tá bem? Tá? E aí, sobre a parte da alimentação e dos gatilhos, amanhã, aula 3, gatilhos. Vamos começar a desativar esses gatilhos. O que são os gatilhos? São as coisas que você não percebe do ambiente, da sua rotina, que você está vivendo, que está acontecendo, e que você mantém ativando esses gatilhos como se fosse um interruptor da luz. Você liga e desliga, tá? Então, você tem a capacidade de modular isso. E aí a pessoa que vive com caspa, com coceira no ouvido, com acne, com dermatite, com gengivite, sempre tá sangrando a gengiva, com a língua muito branca, coceira na garganta, então aquela necessidade de limpar a garganta. Conhece alguém que fica assim e fica com o dedo no ouvido ali coçando? Me dá até um ataque cardíaco quando eu vejo alguém coçando o ouvido. Eu falo vem acompanhar aqui meu conteúdo.
coceira na garganta, também a pele, as bolinhas atrás do braço, que vocês já devem ter escutado eu falar sobre isso, se não tem conteúdo aqui no Instagram. As questões digestivas, então, muitos gases, muito estufamento, a coceira na região íntima, a pele com manchas, né, uma mancha de micose, as unhas com micose. Então, tudo isso é uma sinalização que há gatilhos ativados. Você está, sem perceber, mantendo esses gatilhos ativados. E amanhã, na aula 3, a gente vai começar a desligar esses interruptores, tá bem? E na aula 4, que é a aula de domingo, eu deixei para fazer domingo, porque sexta-feira e sábado todo mundo fica meio off aqui, né, da vida real, né? A gente dá uma desligada, vida real mesmo sendo virtual, né? Que a gente conversa sobre coisas que a gente precisa melhorar. E na aula 4, que é a aula de domingo, que é quando a gente começa a nossa semana, começa no domingo, vocês receberão as informações em relação à alimentação, tá certo? Do jeito que precisa ser executado. Então, futuras bem-nutridas, vamos desativar gatilhos, tá? Então, a partir de agora, vamos desligar interruptores. Essas bolinhas atrás do braço, ou a acne fúngica, tá? Que são bolinhas que acontecem na região do rosto. Pode reparar, uma pessoa que tem essas queixas, ela tem uma queixa também, pode ter uma queixa, né? Porque eu não posso generalizar, mas ela pode ter uma queixa também comportamental. Então, ela pode ter uma necessidade exagerada por consumo de certos alimentos, porque está associado com o quadro de síndrome fúngica. Então, vontade exagerada, vício alimentar, eu preciso comer isso, eu fico sem consumir isso aqui, parece que eu não consigo viver, sabe? Aquelas coisas que a gente tem, quando a gente está vivendo o quadro de síndrome fúngica, a gente tem essas sensações, mas isso passa, tá bem? Isso passa. Eu te garanto que você para de se sentir assim quando você vence esse quadro, tá? Se é isso que está acontecendo com você. Me perdi aqui no chat. Ó, fizeram uma pergunta bem interessante aqui. A Carol comentou, não entendo a conexão com a doença autoimune. A doença autoimune, ela mostra que o seu sistema imunológico ele reage demais, tá? Por que o sistema imunológico reage? Porque alguma coisa, algum gatilho foi ativado repetidamente e deixou esse sistema imunológico em estado de alerta. Sabe quando a gente sofre, por exemplo, você sofreu um assalto e aí sempre você acha que vem alguém te assaltar, você fica com essa sensação de alerta. Isso é o sistema imunológico de uma pessoa que tem um quadro autoimune, uma Hashimoto, psoríase e assim por diante. E qual é a relação disso com um quadro de síndrome fúngica? Que é um sistema imunológico que não consegue reagir muito bem ao que é certo. Ele reage a qualquer coisa. E aí na hora que é para reagir com fungos, ele pode se confundir ali. Por isso que ele destrói órgãos. O próprio sistema imunológico destrói o órgão. Como isso pode acontecer, Sheila? É porque tem algum gatilho sendo ativado ali no corpo daquela pessoa, tá? Isso pode ser alimento associado com alguma coisa do ambiente, tá? Normalmente é alimentar, tá? Normalmente é alimentar. Tem desde criança, às vezes pode ser desde quando você já estava na barriga da sua mãe, isso pode ter acontecido ou pode ter sido ativado na fase adulta. Cada pessoa tem esse gatilho ativado em algum momento, tá bem? Então, é importante, dentro dos testes que tem da aula 1 e da aula 2, você prestar bastante atenção ali onde é a sua maior pontuação, né? O que está acontecendo, porque lá eu explico da parte de autoimune. Então, está muito alta a minha pontuação. Se está muito alta a sua pontuação, é que alguma coisa da frequência da repetição dos alimentos que você tem o hábito de consumir, que faz parte da sua rotina, com certeza tem gatilhos ali. E não quer dizer que esses gatilhos são várias coisas que você tem que excluir da sua alimentação. É bem possível que você não venha incluindo alimentos protetores. E que eu não tô falando de alimento ruim, não. Tô falando de alimento gostoso, tá? A gente quer comer coisa gostosa. Ninguém quer vencer um quadro de síndrome fúngica e entrar em remissão do quadro autoimune comendo coisa ruim, tá bem?
Então, resumidamente é isso, eu explico um pouco melhor na aula 2, tá? Mas eu não me aprofundei muito nisso, porque o foco não é a autoimune em si, mas você entra em remissão. Quando você está ali vivendo, fazendo o tratamento, você entra em remissão e deixa esse quadro autoimune quieto, no lugar dele, tá bem? Ah, que maravilha, tem várias pessoas aqui comentando que já assistiram as 2 aulas. Quem já assistiu as 2 aulas, comenta aqui para eu saber das 298 pessoas, quem assistiu as 2 aulas ou quem tá moscando aqui, boiando, falando, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui na live da Sheila. Nem sabia que estava tendo um evento, o fim da candidíase, e não assisti nenhuma das aulas. Coloca aqui nos comentários para eu saber se você é uma pessoa que está aí super comprometida ou nem estava sabendo que estava acontecendo um evento e se perdeu aqui. A Josi colocou, meu casamento está acabando, não temos mais relações, fiz de tudo pra mim. Não fez não, Josi. Eu arrisco dizer que você não assistiu a aula 1 nem a aula 2. Assistiu? Comenta aqui pra eu saber. Você não fez de tudo, você acha, isso é uma crença, você acredita que você fez de tudo. De coração você tá aí e você acredita que você fez, mas você não fez. Você fez aquilo que você tinha recebido de informação para fazer. E sabedoria é a gente saber que a gente não sabe. Ficou até assim. Sabedoria é eu ter a consciência de que eu não sei as informações. Eu também não sei todas as informações e não saberei até o último dia da minha vida em terra. Eu estudo nutrição há 12 anos. 12 anos, e mesmo assim eu vivi o quadro de síndrome fúngica. 12 anos estudando nutrição. E mesmo assim, em 2017, eu desenvolvi o quadro de síndrome fúngica. Como isso pôde acontecer? Nossa, 12 anos estudando nutrição. Porque, gente, o autoconhecimento, né? Você parar para conhecer o funcionamento do seu próprio corpo, não é algo que você faz. Você não vai fazer isso na faculdade, você não vai fazer isso na escola. Deveríamos, mas não é, tá? Exige parar e observar, analisar, que é exatamente esse flow que eu estou levando vocês aí dentro do evento, tá bem? E que muitas vezes em consultório é impossível fazer isso, porque a pessoa vai em consultório, vai pensando em 1000 coisas, vai fazer aquilo, vai lá, chega ali no consultório, nem sabe direito o que está fazendo ali no consultório e se perde, né? Vai passar em consulta, assim, vai passar acelerada, não está conseguindo, de fato, compreender o que está acontecendo e você não consegue resolver isso em 1 hora de consulta. Quiçá em 15 minutos, 20 minutos, que às vezes acontecem em algumas consultas, né? Não dá, né, gente? Não tô falando que é um processo difícil, sofrido, demorado, mas é que exige uma prioridade, né? Isso agora é prioridade para vocês, porque vocês estão na dor, assim como eu estive na dor. Quando a gente tá na dor, se torna prioridade. É igual uma internação. Você se internou no hospital, ali é a prioridade. Você não vai parar para fazer outras coisas, né? Quando a gente tá aí com as dores, com as queixas, então agora vocês estão se priorizando e que bom, fico muito feliz com a decisão de vocês, tá bem? Pati, as aulas estão lá no link do perfil, tá? No começo aqui desse vídeo, depois você volta a ele, eu vou deixar salvo no perfil do Instagram. Você vai visualizar o passo a passo para você assistir, tá bem? Ah, Larissa, que bom que seu TCC é sobre candidíase e depois me manda ele, se você puder, se você não se incomodar, quero ler o seu TCC. Tem uma estagiária na minha equipe que também vai fazer sobre síndrome fúngica. Ela convenceu os colegas de fazer sobre síndrome fúngica. Fico muito feliz que está saindo muitos materiais, muitos estudos aí de vocês. Oi, Carol. Carol com 2 semanas acompanhando e já melhorou. Que bom, feliz por você estar aqui. Estou desde dezembro com candidíase, a Lourdes colocou, maldita cândida. Futuras bem nutridas, não olhem para o fungo como, é uma maldição. Calma que eu vou explicar, tá? Porque talvez eu falando isso, o fungo é um anjo. O fungo é um bichinho da terra que está presente no ar, na nossa pele,
em tudo quanto é lugar, e que nós podemos ser mais inteligentes que esse fungo. Podemos. Então, o fungo não vai consumir os nossos órgãos se a gente assumir o controle disso, se a gente entender o que está acontecendo. Os órgãos não vão consumir o nosso couro cabeludo, a nossa língua, as nossas unhas, os nossos intestinos, o intestino delgado principalmente, que é onde ele cresce, a região íntima. Só que olhar para a levedura, para o fungo e falar assim, maldita esse bichinho. Não, por que isso está acontecendo? É porque algo que você veio fazendo aí na sua rotina, no seu dia a dia, é incompatível com a beleza, com a vitalidade, com o funcionamento do teu corpo. E eu sei que seria muito mais fácil e mais simples você continuar vivendo a vida como está. Tipo, quero continuar fazendo as mesmas coisas, vivendo a vida do jeito que eu tô vivendo, sem ter que me preocupar com fungo, com isso daí. Mas eu quero te trazer a informação de que se você continuasse vivendo a vida como está, do jeito que ela está, e esse fungo não tivesse aí te atazanando, mais pra frente, a cruz seria muito mais pesada. Porque a doença que seria despertada no seu corpo, por conta do ritmo que você está levando de estilo de vida, te traria uma consequência, um peso muito maior que o quadro de síndrome fúngica. E como a gente sabe disso? Como que eu sei disso? Porque é um alerta do sistema imunológico, é um alerta do seu corpo, é um chacoalhão, é ele te chamando para atentamente se olhar. Então, um momento de estresse, de ansiedade, igual foi o nosso papo aqui no início, alguma coisa que você está sentindo, então o sistema imune caiu, a pele ficou diferente, então começou a aparecer mais acne, começou a aparecer alguma coisa, então uma coceira, uma descamação. Encare isso como um aviso do bem para que algo muito pior não venha e aí você não consiga sair desse muito pior. Qual é o pior? A morte. A morte antes do tempo, porque pode parecer até meio melancólico falar assim, é a certeza, mas ninguém precisa passar por esse processo sobrevivendo. Estamos aqui para viver o nosso auge, o nosso máximo, com a nossa excelência, com o nosso servir, com a nossa intimidade, com os nossos relacionamentos, com a vida íntima do jeito que você quer, então com a sua sexualidade funcionando. Então a gente tá aqui para ficar sofrendo. Só que para isso dar certo, a gente precisa entender o que está acontecendo. Opa, deixa eu entender esse aviso aqui, para mais lá na frente eu não ter um câncer à toa. Compreendem? Então, recebam esse aviso como algo que a vitória depois, a celebração, ela virá e você vai entender tudo, tá? É por isso que eu faço esse trabalho aqui hoje. É sobre a minha colheita, a minha vitória, que eu ofereço a vocês um caminho de vitória também, para que vocês entendam que vocês não têm que levar a vida assim, com sofrimento, com angústia, tá? E nem sem libido. Ninguém merece, né? As ondas hormonais estão aí pra gente sentir prazer, tá bem? Então temos que sentir prazer e para isso vamos colocar o corpo em ordem para ele funcionar, né? Como que a mulher vai ter prazer aí se esse flow hormonal não é respeitado, se os nutrientes não são enviados? Se o sentir muitas vezes não é entendido das fases que a gente está vivendo, né? Às vezes está se cobrando muito ali na fase 3 do ciclo. Não é para se cobrar, é para continuar trabalhando, fazendo as coisas como você já faz, cuidando dos filhos, se você tem filhos, mas respeitando o flow hormonal, tá? A fase 1, 2 e 3. A Luísa perguntou aqui, fala mais sobre sobre dar folga ao nosso corpo. Quase a dicção aqui travou. A folga que eu falo para vocês, as férias, né? Terapia nutricional para vocês darem férias ao corpo, ou em qualquer momento que vocês precisarem usar um antibiótico, né? É necessário dar férias para o corpo e manter a terapia nutricional.
exatamente o que eu expliquei aqui no começo do vídeo, que talvez algumas pessoas não estavam aqui. É você deixar o seu sistema digestivo em repouso. Então, essa combinação dos alimentos que a gente falou na aula 2, quem perdeu volta lá e assiste, tá? Do evento, tá no link do perfil o acesso. É exatamente essa combinação de alimentos serem respeitadas, facilitando o processo digestivo, você deixa ele de férias. Então, você deixando o seu corpo de férias, fica muito mais fácil para você recuperar o seu sistema imunológico para que ele consiga inibir o crescimento de fungos. E o biofilme de fungos que já está formado, com as vias naturais, né, que eu ensino para vocês como vocês fazem, e se vocês entenderam na aula de domingo, você elimina esse biofilme e associado com a fase de férias, né, que é a fase de regeneração, fica muito mais fácil de você recuperar as células do trato digestivo, tá? Da boca que vai até o final dos intestinos, que fica no ânus, tá? Então, isso aqui é tudo grudado, boca até ânus. Por isso que se alguma coisa acontece na nossa boca, até que eu comentei aqui com vocês, tá com gengivite, tá com a língua muito branca, algumas pessoas podem ter queixas de afta de repetição, muita afta, tá? Isso não é normal, enfim, outras queixas aí que podem acontecer, de incômodos na boca, isso impacta totalmente o sistema digestivo. Totalmente. E isso pode piorar o quadro de candidíase, sim. E quem perdeu aula 1 e 2 está boiando aqui, moscando, falando assim, eu não estou entendendo o que a Sheila está falando aqui, o que é isso. Volta lá. Parte 3 de amanhã, então quem está querendo saber detalhes, não está entendendo o objetivo dessa aula aqui de hoje, o evento Fim da Candidíase não acontece aqui, acontece no YouTube. 10 horas da noite o vizinho resolveu furar a parede, assim, maravilhoso. São coisas de São Paulo, gente, isso aqui não acontece em São Paulo. Então, a aula de amanhã, que são os gatilhos, não perde, que a gente começa a entrar de forma mais profunda na parte da alimentação. E a aula 4, que é de domingo, vocês entenderão as 4 fases, tá? Da terapia nutricional antifúngica. Então, não sabe o cronograma das aulas? É no link do perfil. Acessa lá o link do perfil que você não fica perdidona, tá bom? Quem tá perdidona aqui, volta lá no link do perfil. Chega essa hora eu fico animadíssima. A Gabi colocou assim, minha colher já está no banheiro para raspar a minhoca. A minhoca, acho que ela ia escrever a minha língua, né? Que bom! Vamos limpar esse tubo digestivo. Raspem a língua, né? Raspar a língua é o básico, tá? Ai, Vitória, linda. Ela escreveu aqui, verdades profundas e doloridas para mim, porém sinceras. Sim, o que eu falo aqui pra vocês, às vezes eu poderia não falar isso e fingir aqui, falar só pra vocês a parte óbvia da coisa, né? Tá, você tem que seguir ali a parte da alimentação, explicar só essa parte superficial, que claro que pra vocês fariam sentido no nível que vocês estão, de querer resolver o quadro, né? Eu quero me livrar disso daqui e tudo mais, eu odeio fungo, não quero isso na minha vida. Só que eu quero que vocês compreendam e vençam esse quadro de uma forma que a existência de vocês também seja ressignificada. Não porque eu estou fazendo isso, não, é você mesmo que está fazendo por você. Porque a partir do momento que a gente entra num quadro de adoecimento, algo precisa ser ressignificado. Principalmente num quadro de repetição. E foi esse despertar que eu tive quando eu parei para analisar de fato o que estava acontecendo. Eu falei assim, peraí, né? O que eu preciso rever aqui? E foi exatamente porque eu achei que eu não tinha que fazer nada. Eu falei assim, isso aqui vai embora e tudo mais. Eu parei, olhei para mim, olhei no espelho, eu falei, gente, quem é essa Sheila aqui? Só que quem é essa pessoa? É a mulher que eu sonhava ser? Não, não era. E como eu não reparei que aquilo estava acontecendo? Porque eu parei de olhar para mim. Eu parei de me sentir, de prestar atenção. Não porque eu estava infeliz, vivendo uma vida infeliz. Não estava, gente. Tava bem, assim, bem considerável, assim, por um estilo de vida mediano, né? Saía, fazia minhas coisas, curtia, tinha o namorado ali e tal, mas aquilo não representava de fato o que eu desejava, sabe? De forma profunda, eu tinha me perdido. E aí vem, muitas vezes, a doença para ressignificar alguma coisa na nossa vida. Então, você está ressignificando algo e sendo bem nutrida. Para isso, ficando bem nutrida, você ressignifica muitas coisas.
Então, mulheres, vamos com tudo, ó. De novo, para as pessoas que estão perdidas aqui, ó. Deixa eu só passar mais uma vez, que eu sei que tem muita gente aqui que tá perdida, tá? Então, volta aqui no link do perfil. Você que não assistiu às aulas, entra aqui nesse link do Instagram. E dentro desse link você vai cair no evento. Você vai entrar aqui, se cadastrar. E aula 1 e aula 2, que é exatamente o bate-papo que a gente está conversando hoje, tá? Sobre a combinação dos alimentos e sobre os testes, tá? Para você identificar o que está acontecendo aí e para você começar a eliminar o biofilme de fungos, que a gente falou aí sobre a língua, sobre o uso da colher. Então, aula 1 e aula 2 é uma sequência. E amanhã a gente entra na aula 3. E para você assistir a aula 3 e não ficar perdidona, na parte dos gatilhos, tá? Hoje ou amanhã, separe o seu caderno da vitória, o seu diário para você aplicar os testes e fazer as anotações da aula, para você entrar aqui na aula 3. Na aula 3 não, porque a aula 3 vai estar disponível aqui na plataforma. Eu vou entrar aqui ao vivo para conversar com vocês sobre a aula 3 à noite. Então, as dúvidas de vocês, anotem. Então, assistam a aula 3, anotem as dúvidas para a gente poder conversar de forma mais profunda. Porque se você traz dúvidas que eu já respondi aqui na aula, tá lá, tá disponível. Então, a sua resposta já tá lá. Aí, a partir do momento que você assiste a aula, você já vai ter outras ideias e outros questionamentos para você evoluir mais rápido, para você colher mais resultado, tá bem? Então, tem gente perguntando, qual alimento combina? O que eu faço aqui com esse alimento? Aula 2, eu explico ali a parte básica. Claro que não dá para explicar tudo, mas já tem uma parte básica e de extrema importância para você eliminar o quadro da candidíase e da síndrome fúngica, tá bem? Então, volta lá e assiste e amanhã a gente esclarece todas essas dúvidas após a aula 3. Então, todas as informações estarão no link do perfil do Instagram, do evento, e o encerramento do evento acontecerá de fato no domingo. Aí, domingo termina aqui o evento, o fim da candidíase, tá bem? E vamos com tudo. Perguntaram aqui, Sheila, para homem é a mesma coisa? Sim, gente, para homem é a mesma coisa. É porque aqui eu bato um papo feminino com vocês, porque, sei lá, de 290 pessoas que estão aqui ao vivo, talvez tenha 5 homens, né, assistindo esse conteúdo. E convidem, inclusive, o marido, o namorado de vocês para assistir, que isso é muito legal. Se você se sentir confortável, convide. Ou convide uma amiga, sua mãe. Não sei se você conhece algumas pessoas que estão vivendo o quadro da síndrome fúngica e pode compartilhar esse conteúdo. Manda lá o link das aulas que estão disponíveis para que a pessoa faça o teste. Então, convida aquela pessoa para aplicar os testes. Fica muito mais legal, inclusive, você está fazendo isso com uma pessoa que está mais próxima de você, para você poder conversar. Mas se você não tiver ninguém para conversar, fique em paz, porque aqui, como você está vendo, há muitas pessoas que estão sentindo coisas semelhantes a você, que estão vivendo muitas das queixas que você tem e que você vai poder se conectar com essas pessoas, tá bem? Então, vamos lá, vamos com tudo. Ótima noite para vocês. Bom descanso. Amanhã até a aula 3. A aula 3 estará disponível no link do perfil do Instagram, tá certo? Quem tiver qualquer dúvida em relação ao acesso pode me mandar um direct, que eu tiro as dúvidas de vocês sobre o acesso à aula por direct. E eu entro aqui ao vivo à noite para conversar sobre tirar as dúvidas de vocês em relação à aula 3, tá certo? Até amanhã, Vanessa. Ótima noite para vocês. Bom descanso e seguimos. Boa noite, Bela.